Oi pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e hoje nós vamos falar sobre coeficiente angular. As habilidades a serem desenvolvidas nessa aula vai ser calcular o coeficiente angular, que é a declividade de uma reta, conhecidos dois pontos, e calcular o coeficiente angular, que é a declividade de uma reta, conhecido o ângulo de inclinação. Coeficiente angular conhecido dois pontos da reta. O coeficiente angular é o valor que determina a inclinação de uma reta no plano cartesiano com o eixo x. Então, se o coeficiente for positivo, a reta é crescente. Caso contrário, a reta é decrescente. Para calcular o coeficiente angular m, declividade em relação ao eixo x de uma reta a partir de dois pontos. Então, a gente vai ter o ponto A com xa, ya e o ponto B, xb, yb. Devemos dividir a variação entre os eixos y e x. Então, vamos ver o que é isso. Essa relação, ela pode ser escrita da seguinte forma. Que relação? A variação do eixo y com o eixo x. Então, m, que representa o coeficiente angular, é igual a delta y sobre delta x, onde o delta y é a diferença entre os valores das ordenadas do ponto A e B. Então, a diferença das ordenadas é a diferença do y, certo? O delta x é a diferença entre os valores das abscissas dos pontos A e B. Então, aqui, olha, nós temos a reta, certo? Então, essa reta, ela cruza aqui com o nosso eixo x, e esse cruzamento, ele gera o quê? Um ângulo, tá? Então, esse ângulo é o nosso coeficiente, na realidade, a partir do ângulo, a gente vai estudar a tangente dele, que vai indicar quem é o coeficiente angular, beleza? Mas aqui a gente tá vendo, conhecendo os dois pontos, certo? Então, aqui eu tenho meu ponto A e eu tenho meu ponto B. No caso aqui, eu vou ter o meu ponto A, eu tenho x e o y de A, o meu ponto B, eu tenho x e o y de B. Lembrando que, olha, quando a gente traça aqui, nós temos o triângulo retângulo, certo? Onde é que tem o ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, a distância entre A e B é a minha hipotenusa e a diferença de xb de xa é um cateto e a diferença do yb com ya é o nosso outro cateto. E nós vimos que para encontrar o coeficiente angular conhecendo dois pontos, eu vou fazer o quê? A diferença, né? Então, meu delta y, que é a diferença do yb menos ya, o meu delta x, que é a diferença xb menos xa, certo? Então, vamos aplicar isso num exercício, vamos ver se vocês entendem. Determine o coeficiente angular. Então, declividade, inclinação, crescimento, decrescimento da reta. Então, o exercício nem sempre vai falar, determine o coeficiente angular. Às vezes ele pode falar, determine a inclinação da reta, determine a declividade da reta, determine o crescimento da reta, tá? Então, todas essas palavras, vocês têm que saber que elas vão levar ao estudo do coeficiente angular, beleza? Que passa pelos pontos A, 2 menos 1 e B, 5 menos 3. Então, a gente sabe que para encontrar esse coeficiente angular conhecendo dois pontos, eu tenho que fazer a diferença do y dividido pela diferença do x. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui, yb menos 3 menos o ya, que é menos 1. O x de B, que é 5, menos o x de A, que é 2.
Aqui em cima, eu tenho dois sinaizinhos grudadinhos. Quando eles estão grudadinhos, eu preciso lembrar da regra da multiplicação, que quando nós temos sinais iguais, é sempre mais. Então, na real, esses dois sinaizinhos aqui juntos, de menos, vai virar mais. Então, menos 3 mais 1. E embaixo, 5 menos 2, que vai dar 3. Nosso próximo passo é transformar isso aqui num número só. Então, aqui não é multiplicação, é soma ou subtração, né? Então, nesse caso, nós temos a regra de que, se nós temos sinaizinhos diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Então, se eu vou subtrair e conservar o sinal do maior é negativo, né? Porque o maior entre 3 e 1, o 3 é maior e ele é negativo. Então, a minha resposta vai dar negativa. E aí, eu vou fazer 3 menos 1, que é 2. Beleza? E aí, isso quer dizer que o meu coeficiente angular é menos 2/3. Certo? É só isso, é bem simples. Agora, é uma coisa assim que se a gente estivesse em sala de aula, né, fosse surgir, era e se eu fizesse y de A menos y de B, daria errado? Não, não daria errado, tá? Agora, se eu pego o y de A para o y de B, embaixo eu tenho que pegar o x de A para o x de B, certo? Então, vamos lá. Só trouxe para mostrar, para provar para vocês que dá a mesma coisa. Então, aqui nesse caso, o y de A é menos 1, menos o y de B, que é menos 3, o x de A, que é 2, menos o x de B, que é menos 3. Dois sinaizinhos grudadinhos, vira, e são iguais, né? Menos e menos, então vira mais. Então, menos 1 mais 3, como aqui no caso, menos 1 mais 3, os sinais são diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Nesse caso, 3 menos 1 é 2 e o sinal do maior é positivo. Embaixo, eu tenho 2 menos 5. Aqui, o 2 é positivo, o 5 é negativo. Isso quer dizer que os sinais são diferentes. Eu vou subtrair e conservar o sinal do maior, que é menos. 5 menos 2, que é 3. E aí, vai dar menos 2/3, correto? Pessoal, então agora a gente vai ver o coeficiente angular conhecendo o ângulo de inclinação da reta. Então, no cálculo do coeficiente, utilizamos a seguinte fórmula: m igual a tangente do ângulo, onde m é um número real qualquer e alfa é o ângulo que define a inclinação da reta. Então, portanto, a gente vai ter a nossa reta, onde nós vamos ter um ângulo de inclinação, e aí o m vai ser a tangente deste ângulo de inclinação, certo? Quando alfa, então, atenção, quando alfa for igual a 0 graus, a tangente é nula. Beleza? E isso acontece quando? Quando a gente não tem uma reta cruzando o eixo X. Tem uma reta cruzando só o eixo Y. Essa reta ela é chamada de constante, tá? Que passa num único valor de Y. Então, a tangente, nesse caso, é nula. Quando eu tenho um ângulo que ele está entre 0 e 90 graus, a tangente é positiva e está no primeiro quadrante. Então, lembrando que na circunferência, né, nós temos os ângulos que vão de 0 até 360 graus e que, quando a gente fala de 0 a 90 graus, nós estamos falando no primeiro quadrante, certo? E essa tangente, ela é positiva, porque a tangente, ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, certo? E então, eu vou classificar, como a minha tangente é positiva, eu vou classificar como sendo crescente, beleza? Então, toda vez que ele falar que é crescente, a minha reta vai ser nesse sentido, ela vai estar entre 0 e 90 graus, certo? E o ângulo, ele sempre vai ser um ângulo agudo.
Agora, quando o meu ângulo for exatamente 90 graus, for igual a 90 graus, ou seja, o ângulo é reto, não temos como calcular o coeficiente angular, pois não existe tangente para o ângulo reto. Então, aqui nesse caso, ela cruza só o meu eixo X. E com esse eixo X, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, neste caso, tá? Quando eu tenho uma reta que cruza só o eixo X, não cruza o eixo Y, eu vou ter que meu coeficiente angular não existe, certo? E quando esse ângulo estiver entre 90 e 180 graus, a tangente é negativa e está no segundo quadrante. Então, a tangente é negativa e o ângulo, ele vai ser um ângulo maior do que 90 graus, então, obtuso, certo? E como a minha tangente é negativa, ele vai ser classificado como decrescente, certo? Aqui a Pro trouxe alguns arcos notáveis. Então, aqui, 0, 30, 45, 60 e 90. Aqui eu trouxe o 120, 135, 150 e 180, que são os arcos congruentes aos que temos no primeiro quadrante, tá? Então, a gente já viu isso. Então, se eu fizer, por exemplo, 180 menos 30, eu vou chegar no 150. Se eu fizer 180 menos 45, eu vou chegar no 135. 180 menos 60, eu vou chegar no 120. Então, são arcos, tá? Que estão em quadrantes diferentes. Então, esses estão no primeiro quadrante, esses estão no segundo quadrante, mas que representam o mesmo tamanho. Nós já estudamos isso ano passado, tá? Então, aqui eu trouxe ele tanto em grau como representado em radiano, que também nós já vimos isso no ano passado, e a sua tangente, tá? Então, por exemplo, se o exercício fala que o ângulo de inclinação é 30 graus, isso quer dizer que a minha tangente é raiz de 3 sobre 3. Ah, a tangente é 45 graus, então, né? Se o ângulo de inclinação, a declividade é 45 graus. Então, isso quer dizer que a minha tangente é 1. Então, meu M é 1, meu M é raiz de 3 sobre 3. Quando for 60, o meu M vai ser raiz de 3, tá? Quando for 90, ele não existe ou vai para o mais infinito, tá? Então, qualquer uma dessas nomenclaturas vocês vão encontrar, beleza? Mas não existe. 120, então, o 120, ele é congruente ao 60. Então, como ele está no segundo quadrante, ele é negativo. 135 é o congruente de 45, ó. Se aqui ele é 1, no segundo quadrante ele é menos 1. Se aqui o 30 é raiz de 3 sobre 3, no segundo quadrante, que é representado pelo 150, ele é menos raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, não esqueçam que a tangente no primeiro e terceiro quadrante é positivo. E no segundo e quarto quadrante, negativo. Beleza? E é isso, gente. Obrigada, espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.